muito que você compartilhe com a gente. A gente estava falando muito de movimentações no Centrão. Tem um personagem muito importante que está atuando, falando com o governo, né, e até interferindo, na verdade, nessa decisão a respeito das demissões, que é o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. A gente vem falando muito a respeito dele porque ele teve um papel ali fundamental até para demonstração de como está a força do Arthur Lira nesse momento. Surpreendeu muita gente nessas últimas atuações no Congresso Nacional. O Lula, ele teria telefonado para Gleisi Hoffmann, né, a ministra das Relações Institucionais, por conta da Caixa Econômica Federal, não é isso? Eu acho que... Fala, pelo amor de Deus, não tira o meu presidente, é isso, Lula? Pois é. Exatamente. O Arthur Lira, ele vende poder, né? Isso desde que ele começou como presidente da Câmara, ainda no governo não, eu falo que era ainda naquele período, né, do Bolsonaro, quando ele se tornou presidente da Câmara, ele implantou definitivamente o orçamento secreto da maneira como ele existe hoje. Ele implantou as emendas PIX, que são irrastreáveis, e com isso, na operação do orçamento, aliado ao Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil, e que nomeava as pessoas no governo Bolsonaro, no período do Bolsonaro, ele tinha a total expressão de poder para dentro do Congresso, inclusive no Senado, porque o Rodrigo Pacheco não era, na época, ele era presidente do Senado, ele não era um operador de poder dessa qualidade, não era um operador de poder de se envolver na negociação política de baixo clero. Então, e quando o Arthur Lira define que o sucessor dele será o Hugo Mota, preterindo o Elmar Nascimento, que era, até aquele momento, o maior amigo dele dentro do Congresso, o maior aliado dele dentro do Congresso e líder do União Brasil, ele fez isso para sinalizar: olha, o Hugo Mota é confiável a mim, né? Ele me serve. E o que a gente está vendo o Arthur Lira fazer é ele demonstrar que ainda tem poder, que ainda é perspectiva de poder. E jogando a última cartada para tentar ser senador por Alagoas. Neste momento, ele não está no jogo firme. Os candidatos ao Senado, nesse momento em Alagoas, são, com possibilidade de eleição, o Renan Calheiros, pai, e o Alfredo Gaspar, né, esse relator que é um amalucado, é um desqualificado, relator da CPI do INSS, inclusive dando os shows particulares dele, né, na CPI de uma maneira imprópria. O Arthur Lira é o terceiro. E o Arthur Lira está jogando, tem uma carta na manga, eu já falei disso aqui em outro programa, que é a segunda vaga que vai abrir no ano que vem no TCU, né, porque abrirá uma agora em fevereiro, né, é uma vaga da Câmara. O Arthur Lira tem o compromisso de eleger o deputado Odair Cunha, do PT, seria o primeiro petista eleito lá, é a vaga do Haroldo Cedrais, mas abrirá uma segunda vaga no ano que vem, do ministro, não me ocorre agora o nome, é o ministro Gaúcho, que foi o relator das contas da Dilma no processo de impeachment, foi quem glosou as contas da Dilma, né? Ele antecipará a saída, vai abrir uma vaga, e o Arthur Lira tem a disputa dessa vaga como sobressalente para o projeto político dele. Mas enquanto faz isso, e até para executar esse projeto, ele precisa mostrar que tem força no parlamento. Então ele está se configurando nessas articulações como a voz do Centrão, como a voz do governo
com esse centrão, que não tem mais serventia nenhuma para o governo, porque é um centrão, como vocês falaram aqui há pouco, que segue votando contra o governo e que tem que ser punido por isso, né? Então, o governo está correto ao demitir todo mundo. Na Caixa Econômica, o presidente da Caixa é uma pessoa ligada historicamente ao Eduardo Cunha e ao Arthur Lira. E essa pessoa deveria deixar o cargo. Agora, outros diretores e vice-presidentes, inclusive o de marketing e de publicidade da Caixa Econômica, que é muito relevante na irrigação financeira e de comunicação, porque a Caixa é um anunciante relevante, é dessa turma, é indicado do PP, do Ciro Nogueira. E esse personagem ainda não deixou o cargo. É importante que o facho de luz, né, do governo se volte para esses cargos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia, que também tem pessoas ligadas a essa turma na sua diretoria, aumentou a verba de publicidade esse ano de 2 milhões para 24 milhões, fez uma licitação e venceu uma agência de publicidade e comunicação de Minas Gerais, ligada ao pessoal do Aécio Neves, né, lá atrás, e que tinha ligações com o pessoal do Bolsonaro, né, aqui, enquanto o Bolsonaro foi presidente da República. Então, essa vassourada já passou da hora de ser feita, né? Ela tinha que ter sido feita já há algum tempo, quando se viu que o governo estava refém de um projeto político que não era seu no Congresso. Ô Lula, aliás, antes eu vou passar a palavra para vocês. Não, se você né? quiser, se você quiser avançar. Eu ia só aqui aproveitando que o Lula estava olhando para 2026 e para vagas que também são pleiteadas e que no fim das contas são negociações políticas. O deputado José Guimarães, ele deu uma declaração interessante também, Arbex, o líder do governo na Câmara, né? Defendeu o envio assim de poucos projetos para o Congresso em 2026, aqueles projetos-chave, e ligar o modo de eleição. Vou ler aqui o que ela fala. Para ser educado, dele. ligar o modo eleição, é assim que ele está chamando. Assim, no sentido de que o governo talvez não tenha muito com o que contar, né, no Congresso em 2026, mas você ia trazer a frase dele exatamente, né, Ele Gabi? deu uma entrevista para o podcast As Cunhas. Ele disse o seguinte: o governo, na minha opinião, não tem que inventar muita coisa para ir ao Congresso. Pouquinha coisa para não ter problema. É votar o orçamento, tem uns 3 projetos importantes e ligar o modo eleição em 2026. E o Herbeck, foi o que ele disse que agora tem que focar as energias já olhando para 2026. E nesse momento que a gente está acompanhando um crescimento da popularidade do governo também, né? Não, pois é. O que me deixa impressionado com tudo isso daí é a maneira como os acontecimentos foram se desenrolando a partir de abril, numa velocidade vertiginosa. Porque abril foi o tarifaço do Trump. Que deu aquela um empurrãozinho, né? Tarifa todo mundo. Aí Eduardo Bolsonaro vai lá para os Estados Unidos e começa a articular o tarifaço no Brasil, achando que ia empurrar o governo Lula para a beira do precipício. E o que acabou acontecendo é que ele foi para o precipício E o Lula se recuperou. Não, e aí o que aconteceu? Quando falha essa estratégia de detonar o governo Lula, isso evidencia que o Bolsonaro está encurralado, desaparece o Bolsonaro como alternativa. Desaparecendo o Bolsonaro como alternativa, não tem ninguém que coesiona a extrema-direita. Então agora os caras eles estão pendurados no andaime sem nada por baixo para segurar, quer dizer. Então eu vejo de uma forma diferente do que foi dito aqui pelo José Guimarães. Eu acho que o momento agora é de pegar os projetos que interessam ao povo, jornada 6x1, a taxação dos mais ricos, e botar o pé no acelerador ao máximo, com todos esses projetos de lei, convocando o povo para ir para a rua, para aprovar todos esses projetos e mostrar que o governo Lula é um governo que atende aos clamores, às necessidades do povo.
Eu acho que esse é o momento, não é o momento de mostrar cautela. Nós estamos, a direita está desbaratinada, ela tá sem projeto, como a gente disse agora há pouco. É o momento de pegar esse processo todo aí, que o Trump deu de presente para o Trump e Bolsonaro. Eles deram de presente para o governo Lula, botar o pé no acelerador, pegar esses projetos que são importantes para o povo e fazer uma ofensiva. Eu acho que é o momento agora, aproveitar que a direita está sem eira nem beira, está barata tonta, os caras estão dando tiro para tudo quanto é lado, pô. Eu acho que é o contrário do que ele está dizendo aí. Até legal, a gente pode até devolver para o Lula, entre a fala do Guimarães, que é líder, né, que é do PT do Ceará, é líder do governo, e essa observação do Arbex, o Lula, o que você imagina que vai acontecer nos próximos meses aí no Congresso por parte do governo Lula? O Lula topou fazer um enfrentamento, parece, nessa questão dos cargos, né? Cortando, mandou a Gleisi cortar. Mas será que ele vai para essa alternativa de colocar projetos para obrigar o Centrão a pelo menos dizer não e aí carimbar nos caras, ó, eles não querem ficar do lado das pautas mais populares? O que você imagina que vai acontecer? Olha, primeiro eu concordo em quase tudo com o Arbex, só discordo de uma coisa, tá? A direita nunca teve projeto. A direita tinha um nome que podia ganhar a eleição, mas projeto nunca teve. Projeto de poder, né? Talvez, então, né? Projeto de poder. Então nós concordamos com tudo. Assim, não era nem projeto, era uma ponte para o poder. Qual seria essa ponte? Qual seria o nome dessa ponte, né, para o poder? Mas o José Guimarães é muito responsável por essa ascensão e essa manutenção do Arthur Lira, né, com esse poder, porque ele foi um dos operadores o tempo inteiro, né, do Arthur Lira no governo Lula, né? Tanto que no Palácio se dizia que o José Guimarães tinha que virar, de fato, líder do governo na Câmara, e não líder da Câmara de Arthur Lira no Palácio do Planalto, né? Porque ele sempre foi de muito diálogo, né? E um diálogo inócuo para o governo com o Arthur Lira. Então, o José Guimarães, ele está falando aí uma coisa que é uma platitude da operação de poder em anos de eleição. Agora, o que o governo tem que fazer é exatamente isso que o Arbex falou, é aproveitar e colocar a sua pauta, colocar a sua agenda de esquerda, a agenda que foi eleita em 2022, a agenda que a esquerda apresentou na campanha de 2018 e que foi derrotada naquela eleição atípica e assimétrica. E se vocês chamarem, o José Guimarães é irmão do Zé Genuíno. E eu não conheço dois irmãos da política que estejam no mesmo campo ideológico e que pensem tão diferente, né? Se você trouxer aqui o José Genuíno, ele vai estar à esquerda do Arbex, aqui, do que o Arbex está propondo. Porque o Genuíno, quando começou esse governo, o Lula 3, o Genuíno disse, olha, eu acho que o governo... Primeiro, o PT não pode achar que é ele quem governa. Quem governa é o Lula e o PT compõem o governo, né? Porque é um governo de coalizão. E por que ele falou isso? Porque a direita, a centro-direita, os empresários brasileiros, a Faria Lima, eles nunca compreenderam, porque não quiseram, que o PT jamais, quando foi poder, em todos os momentos que o PT foi poder, e mesmo nos momentos em que ele foi derrotado, ele não confrontou a lei, a norma, a Constituição. Ele fez oposição dentro das regras. E quando ele governou, nos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1, até ser deposta, né, naquele impeachment sem crime de responsabilidade, o PT fez composições ao centro, o PT fez composições à direita, o PT fez isso que o Guimarães propõe que se faça. E deu errado. Deu errado no Mensalão, quando se inventou uma denúncia para fazer um teste de resiliência das instituições políticas,
E deu errado, obviamente, na Lava Jato, quando se derrubou o governo, quando se prendeu o Lula impropriamente com uma denúncia fabricada, né? E nós vivemos esse retrocesso democrático e um retrocesso social no país. Então, o momento agora é de avançar. E aí eu lembro uma frase, Arbex, né? Não trabalhamos ao mesmo tempo na Folha de São Paulo, até porque você está no meu TCC, né, que foi apresentado em 1990 e que o tema era o Projeto Folha, ali que você estava nele, o Carlos Eduardo Lins da Silva, né, à frente, com a liderança do Otávio Frias Filho, que não tem nada a ver, né, com o Luiz Frias, com a maneira como ele conduz o jornal, né, e o Otávio Frias Filho sempre falava, na guerra, dê um passo à frente, né, não recue, não fique parado, né, você tem que dar um passo à frente, e é isso que o PT tem que fazer agora, porque nós estamos ainda em período de guerra. Não adianta a gente achar que é a hora de parar, recuar, para fazer uma recomposição ao centro. Não há recomposição ao centro. A gente tem que avançar. Ou a gente não melhora esse Congresso da maneira como ele está. Perfeito. Perfeito. Aliás, um outro tema que eu quero trazer aqui, que também diz respeito a esse Congresso da maneira como ele está, né, Lula, é que tem uma tentativa por parte do Paulinho da Força de tentar ainda dar um fôlego para aquela anistia para os golpistas, focando no que ele está chamando de influenciáveis no texto dele, que seriam aquelas pessoas que estavam no dia 8 de janeiro e não os que financiaram ou organizaram os atos golpistas de alguma maneira. No Senado, essa história está batendo de uma forma completamente diferente, né? Aliás, interessante até a gente trazer aqui uma fala, uma apuração, na verdade, que está na coluna do Lauro Jardim, do Jornal Globo, porque o que acontece lá, pelo que se diz, né, não só não acertou as pontas com o Senado, como também o senador Otto Alencar, do PSD, isso fontes do Lauro que indicam isso. Ele preside a Comissão de Constituição e Justiça, teria dito que o projeto de lei para conceder uma anistia é letra morta e não vai andar para lugar nenhum. E mais do que isso, porque segundo a Folha de São Paulo, Otto Alencar disse que ninguém nem conhece o projeto e que o Paulinho da Força nunca deu publicidade ao que está fazendo. E ele disse que ninguém fala sobre isso no Senado, só se fala em outra coisa no Senado. É basicamente isso que ele disse, né, o Arbex. Então, realmente, a gente falava aqui agora há pouco sobre isso, daqui a pouco o Lula vai comentar também dos bastidores, mas parece que não vai mesmo para frente. Assim. Eu acho que a maior evidência disso aí, do fracasso dessa estratégia aí, a ressurgência do trio capiroto. Né? É verdade, aquela cena, parecia que tinham levantado da tumba, né? Quando os três vêm, Temer, Aécio e Paulinho. É o grande capitão desse tema, é o Paulinho. Essa lembrança que a gente queria esquecer, Rodrigo. Essa cena é inesquecível. Tem que lembrar, gente, disso. É o trio capiroto. O trio capiroto. Mas, Lula, o que você diria pra gente sobre isso? Tá morta essa ideia ou ainda não? Eu queria começar justamente por aí. Vocês lembram que no dia em que aconteceu aquela reunião, a gente estava no ar aqui. Sim. E a gente falou o seguinte, e a gente precisa, Arbex, uma vez eu falei para o Rodrigo, que nós precisamos ser que nem as galinhas, que põem os ovos e cacarejam, né? E não como patas, que põem os ovos e não anunciam, né? Não avisam, né? Então, é o seguinte, vamos cacarejar aqui sobre essa análise que aconteceu 2, 3 semanas depois. A gente falava, olha, o Temer e o Aécio estão querendo surfar nessa onda, vai dar errado, eles não representam nada na cena política hoje, no país e no Congresso, né? O Paulinho errou ao fazer aquela viagem, sair de Brasília e ir para São Paulo, para o apartamento do Temer e fazer aquela foto de oportunidade ali. Aquilo foi uma maluquice completa, né? Por quê? Porque na hora que o Paulinho inventou esse projeto da dosimetria, ele atingiu uma articulação do Davi Alcolumbre, que o Davi Alcolumbre já tinha costurado um projeto que era esse que ele agora está falando que vai virar o dele, que pode até reduzir as penas
dos que foram levados à cena do crime, né, no dia 8 de janeiro, mas do núcleo de mentiras, de fake news, dos militares e do núcleo crucial que já foi julgado e condenado, não reduz pena. Né? Essa é a proposta desde sempre do Davi Alcolumbre. E aí o Davi Alcolumbre procurou o Hugo Mota, tá? Para dizer o seguinte, olha, não tem esse negócio de PL da dosimetria, de botar o Temer para brilhar aqui, de botar o Aécio. Não. O projeto que vai passar no Senado, se passar, é o projeto que o Senado construiu, que era o projeto dele. Então, é nesse pé que está o Paulinho, mas ele já falou hoje aqui em Brasília que acha que não vota esse PL. Ou seja, que ele é exatamente isso que o Otto Alencar falou, né, que o projeto, o PL da dosimetria, é quase um defunto, insepulto no Congresso, na Câmara e no Senado, sobretudo. Combina com capiroto. Eu queria até mostrar a cena, que eu não sei se todo mundo se lembra, que a gente acompanha muito e debate isso, né, no jornalismo político e lembra bem da cena, mas é realmente uma imagem. A gente no dia falou o seguinte, era um termômetro de que o Tarcísio estava se esvaziando e aí ficou o espaço aberto, porque política não tem espaço vazio, né, Arbex? E aí ficou o espaço vazio, o Temer falou, deixa comigo. Eu levantei da tumba. Coloca a foto de novo, gente. Tá aí a foto dos três. Esses três tomaram conta Eles falaram, vazio. Repara só, o Aécio, que é do PSDB, que está quase fechando. O Temer, que saiu com 2% de aprovação. E o Paulinho, que na verdade não foi eleito. Ele conseguiu o mandato depois, porque entrou com recurso e tal. Então, é um trio que não tem voto, não tem expressão e ocupou um espaço da direita que ficou vazio quando o Tarcísio percebeu que tinha feito um monte de bobagem em seguida. Então, é essa turma que tentou levar adiante esse projeto que agora o Otto Alencar avisa, está na nossa manchete, é letra morta. Se passar na Câmara, e acho que não passa, não passaria também no Senado, né, Gabi? E realmente é letra morta, a gente veio falando sobre isso, porque realmente ia morrer no Supremo Tribunal Federal, se também. Mas acho que nem chega lá. Mas não chega nem lá, exatamente, não chega lá, o Senado já deu o recado. A gente já vinha falando a respeito disso, que o Davi Alcolumbre não queria pautar de jeito nenhum, mas... mas tem um dado aí que eu acho importante. Todo mundo sabia que se passasse ia ser barrado no STF. Mas por que a direita insistiu nisso? Porque ela queria criar uma crise institucional. Uhum. Ela queria fazer o STF bater no Congresso. Ela queria criar desgastar mais o STF. Desgastar o STF, desgastar o governo federal. Ela queria provocar uma furdúncia aqui, um desgaste geral das instituições. Uhum. Isso foi completamente fracassado. Vai morrer antes disso. Uma derrota, quer dizer, não é uma derrota só porque foi barrado a anistia. É uma derrota porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela pretendia, que era produzir um desgaste institucional do país. Uma crise institucional, Gabi. Excelente. E também não é só porque é a pressão da população, né, de que não aprova também essa pauta. Lula, sempre bom ter você aqui com a gente. Não, mas o Lula falou uma coisa aí que eu quero insistir nesse negócio. Ele falou da galinha. Olha, para mim não tem evidência maior disso, que a gente não divulga aquilo que a gente mesmo faz. Foi no dia que o Brasil oficialmente acabou com a fome. O Brasil tirou o país do mapa da fome. Pô, tinha que ter um puta escândalo em cima disso. O Lula tinha que convocar fazer um pronunciamento. Olha, enquanto no mundo inteiro aumenta a miséria, aumenta a pobreza, se multiplicam guerras, a fome afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, o Brasil sai oficialmente do mapa da fome. Uhum. Pô, a própria esquerda não ficou sabendo disso. É um negócio fantástico, assim, é um negócio absurdo. É isso. Então, embora o Lula tenha me chamado de velho, já que eu estava no TCC dele... Aliás, o Rodrigo também me chamou de velho. Eu também falei que quando eu cheguei na Folha, ele já era um repórter veterano. Experiente, né, Arbex? Só experiente. Pois eu diria o seguinte, agora, sobre o Chico Sá, que é uma figura ausente, tá? Eu fui calouro do Chico Sá da Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu estava entrando, o Chico estava saindo. E no ano que ele saiu,
ele foi lançado ao Prêmio Nobel de Literatura. Tá? Excelente. Mais um que é um experiente aqui Mais nessa mesa experiente. redonda. Lula, a gente se vê na semana que vem para continuar Valeu, essa conversa obrigado. aqui. Até logo. Até. Tchau. Boa Tchau. noite. Então, com essa mesa de experientes aqui, não tem velho, né? A gente sabe. Não é velho, Arbex. Você é experiente, Entendeu? tá certo. Então, olha, hoje foi um prazer receber você aqui na nossa mesa redonda. Agora a gente vai querer só pessoalmente. E aí, como é que faz? Porque a gente ficou mal acostumado. O que é bom, a gente acostuma rápido. Vou contar Obrigada, pro pessoal, meu querido. bastidores aqui, para mim foi um choque. Eu conheci a Gabi só de tela. O Rodrigo não, o Rodrigo já conhecia há bastante tempo, mas para mim foi um choque encontrar a Gabi pessoalmente, porque você vê a pessoa na tela, você faz uma certa ideia e tal, mas ver pessoalmente Essa pessoa é demorou um matéria, tempo para me acostumar tem corpo, com a ideia. Assim, né? Como é que é isso? Eu também fiquei assim, a gente não sabia que ia ser pessoalmente, então a gente tomou aquele susto, mas um susto bom. Obrigada, Muito bom. viu, Arbex? Obrigado. Que é uma Foi um prazer. Até a prazer e próxima, uma honra amigo. para mim. Foi Valeu. excelente, uma honra pra gente e pra quem nos